Olá, meus amores! Sejam bem-vindos de volta ao canal da Nadiesta. Hoje nós vamos falar sobre os vistos paranacionais. Os vistos paranacionais estão divididos em dois grupos. Os de permanência inferior a 1 ano e de permanência superior a 2 anos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, subscreva ao canal e ativa o sininho. De frisar que se você quer vir a estudo ou fazer a formação profissional ou vir à saúde, se liga no vídeo que essa informação toda é para si. E sem mais demora, venham comigo! Então, meus amores, vocês terão que ter um navegador. No meu caso, eu vou usar o Safari. Vocês terão que pôr vistos.mne.gov.pt e depois vem aqui em vistos. Vêm para esses 3 tracinhos e vão para vistos nacionais. E depois informação geral. Tipo de visto. No tipo de visto, o visto de estada temporária destina-se a permitir a entrada para estadas em Portugal por período inferior a 1 ano. Este é válido pela duração da estada e para múltiplas entradas em território nacional. O visto para obtenção de autorização de residência é válido para 2 entradas e por 4 meses, período durante o qual o seu titular deverá solicitar, junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um título para fixação de residência. Como sei qual o tipo de visto mais adequado de acordo com o motivo e duração da estada? Então, amores, existem 2 tipos de vistos aqui na secção paranacionais. Um que é para permanência inferior a 1 ano e outro para permanência superior a 1 ano. Na estada temporária para permanência inferior a 1 ano, nós vamos encontrar os vistos para trabalho e investigação, estudo, formação profissional, estágio ou voluntariado, saúde, mobilidade jovem, acordos internacionais, pessoas que vivam de rendimentos próprios e religiosos. Então, aqui eu vou apenas mostrar os vistos que normalmente eu sei que têm mais frequência em termos de pedidos. Relativamente o visto de estudo, que aqui vocês poderão encontrar um motivo, que pode ser vir fazer o ensino secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, programa de mobilidade, programa de intercâmbio. E deste lado, o tipo de visto. Visto de estada temporária para permanências, períodos superiores a 3 meses, frequência de programas de estudo, intercâmbio de estudantes, formação, estágio profissional não remunerado, voluntariado ou compromissos decorrentes de convenções ou acordos internacionais. Depois, vamos para a formação profissional, estágio ou voluntariado, que também tem muita gente que vem para tirar formação profissional. Então, aqui também encontramos o motivo e o tipo de visto. Vocês também podem verificar aqui toda a informação com base no vosso interesse. Depois vamos para a saúde. O motivo pode ser tratamento médico, acompanhante de tratamento médico, visto de estada temporária para tratamento médico, visto de estada temporária para acompanhamento de familiares sujeito a tratamento médico. Ou seja, a minha mãe, se estiver doente e eu tiver que acompanhá-la, eu também tenho direito ao visto como acompanhante. Depois, pessoas que vivam de rendimentos próprios. Muita gente também vem viver a Portugal depois da sua reforma porque tem condições para custear a vida cá em Portugal, tem os seus meios de subsistência, e então Portugal também
proporciona, não é, visto a essas pessoas. Reformados, pessoas que vivam de rendimentos, visto de estada temporária para permanência, períodos superiores a 3 meses, em casos excepcionais devidamente fundamentados. E na permanência superior a 1 ano, no caso residência, pode ser tirada pelo trabalho, estudo e investigação, formação profissional, estágio ou voluntariado, reagrupamento familiar, fixação de residência. Também vou falar dos que eu tenho mais conhecimento, que normalmente as pessoas tiram por esta via. No caso, estudo e investigação, normalmente também pedem o visto por estas razões. Os motivos são investigação, ensino secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, programas de mobilidades, programas de intercâmbio. E o tipo de vistos são vistos de residências para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado. Depois temos também a formação profissional, que também é um visto muito pedido. O motivo pode ser a formação profissional, estágio profissional não remunerado, voluntariado. E os tipos de vistos também são vistos de residência para investigação, estudo, intercâmbio de estudantes do ensino secundário, estágio e voluntariado. Depois, vamos para o reagrupamento familiar. O motivo vai ser reagrupamento familiar previamente autorizado pelo CEF. Tipo de visto: residência para efeitos de reagrupamento familiar. Neste caso, eu sou residente em Portugal, o meu marido vive em Angola e eu quero que o meu marido venha para Portugal ou os meus filhos estão a residir em Angola. Neste caso, eu posso solicitar ao CEF que faça um reagrupamento familiar para que os meus familiares angolanos que estão em Angola possam vir residir comigo cá em Portugal. Sendo assim, os meus familiares podem vir viver legalmente para Portugal a partir da minha solicitação para reagrupamento familiar. Depois temos fixação de residência, que o motivo vai ser reformados, pessoas que vivam de rendimentos, formação religiosa junto de uma congregação, religioso a frequentar programa de estudo em estabelecimento de ensino reconhecido. E o tipo de visto de residência para fixação de residência de reformados, religiosos e pessoas que vivam de rendimentos. Quem precisa de visto? É exigido visto de longa duração a todos os nacionais de Estados terceiros que pretendam permanecer em Portugal para estadas superiores a 90 dias, no caso de Angola. Esta obrigatoriedade não se aplica a nacionais de um Estado-membro da União Europeia, de um Estado parte no Espaço Econômico Europeu ou de um Estado terceiro com quem a Comunidade Europeia tenha concluído um acordo de livre circulação de pessoas, membros da família de cidadãos portugueses ou dos cidadãos estrangeiros acima referidos. Onde deve solicitar visto? No caso de visto para nacionais, as solicitações também devem ser feitas no Consulado-Geral de Portugal em Luanda e no Consulado-Geral de Portugal em Benguela. Depois vocês têm aqui os formulários. Para efeitos de apresentação de um pedido de visto nacional, deve preencher e assinar o seguinte formulário. Vocês têm aqui pedido de visto de longa duração, residência e estada temporária. Vocês têm aqui o formulário que vocês devem preencher, sem exceção de nada. Deve estar tudo bem preenchido e adicionar uma foto. Vocês podem baixar e depois ler toda a informação. Reagrupamento familiar. O cidadão estrangeiro com autorização de residência válida
têm direito ao reagrupamento familiar com os membros da família que se encontrem fora do território nacional. Foi o que eu expliquei há pouco tempo. Assim, antes de se dirigir a um posto consular para pedir um pedido de visto de residência para efeitos de reagrupamento familiar, o cidadão estrangeiro, beneficiário do direito, deve dirigir-se ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a fim de solicitar o deferimento do reagrupamento familiar a favor dos seus familiares. Ou seja, eu sou residente em Portugal. Apesar dos meus familiares terem direito de virem cá residir legalmente por reagrupamento familiar, eu tenho que fazer esta solicitação nos serviços de estrangeiros e fronteiras, o CEF no caso, e só depois de ser aprovado, ser deferido o meu pedido, é que os meus familiares poderão então vir para Portugal. Se bem que há situações que os familiares entram com visto de turista e depois é que pedem um reagrupamento familiar, mas é aconselhável seguir a indicação do CEF. Depois vocês vão ter aqui a definição de membros de família, ou seja, as pessoas que vão ter direito ao reagrupamento familiar. Vocês vão ler aqui toda essa informação, mas o básico é o marido, os filhos menores ou os filhos que estejam incapacitados, ainda que sejam maiores de idade. Mas vocês têm aqui toda a informação que posteriormente vocês podem consultar. Temos aqui prazos. Vocês também podem verificar, caso queiram saber quanto tempo leva a solicitação de um visto para nacional de longa duração. Depois vamos para emolumentos. Visto de estada temporária são 75 euros e os vistos de residência são 90 euros. Mas depois nós temos aqui também as isenções. Estão isentos os requerentes de vistos concedidos. Vocês poderão ler aqui essa informação também, que pode se aplicar no vosso caso. Documentação instrutória. Na documentação instrutória, vamos aqui referir apenas a residência, estada temporária, meios de subsistência e menores. Na residência, vocês vão encontrar a documentação geral, o que é necessário para formar o processo para a solicitação do visto de longa duração. Então, vocês vão ler todos os documentos necessários para reunir esse processo e solicitar o visto mais adequado para vocês, com base naquelas tabelas que eu já mostrei para vocês. Na estada temporária, vão encontrar a documentação comum. Também vão fazer o mesmo procedimento. Ler toda a documentação necessária, anexar o processo. E vocês podem reparar que em toda a secção da estada temporária ou da residência, vocês têm aqui o requerimento, que vocês também podem tirar. Eu já mostrei lá em cima, mas vocês aqui também têm, que podem baixar para poder preencher e anexar ao processo. Meios de subsistência. Um dos requisitos obrigatórios na instrução de um pedido de visto de longa duração é a prova em como o requerente dispõe de meio de subsistência que lhe permitam viver em Portugal ou que estará em condições de os vir a obter após a sua entrada. O critério de determinação dos meios de subsistência toma por referência a atribuição mínima mensal garantida. Neste momento, 2020, mas nós já estamos em 2021, o site ainda não está atualizado pelos vistos, é de 635 líquida de cotizações para a segurança social, com uma valorização per capita em cada agregado familiar, a saber: primeiro adulto, 100%, segundo ou mais adultos, 50%, crianças e jovens com idade inferior a 18 anos e filhos maiores a cargo, 30%. Vocês vão ler aqui toda a informação do tipo de visto que vocês vão solicitar, porque depois vocês têm uma documentação suplementar
para alguns casos, como tratamento médico e efeitos de acompanhamento, e não só. Então, vocês têm que ler com bastante atenção essa informação se forem solicitar esse tipo de visto. Vamos para menores, que é uma parte que eu gosto muito de frisar, é importante para quem vai viajar com filhos menores de idade. No caso de menores, o formulário de pedido de visto deve ser assinado pelo progenitor que tem a responsabilidade parental ou pelo tutor legal. Quando os menores não viajem com ambos os progenitores ou viajem com uma terceira pessoa, deve ser apresentada uma declaração de viagem do progenitor com quem não viaja ou de ambos, devidamente legalizada, ou uma decisão tribunal quando aplicável. Então, pais, bastante atenção nesse pormenorzinho. Depois de vocês já terem toda essa informação, vocês vão para o passo final, que vão entrar no e-Visa. No e-Visa, para quem já é registrado, eu já vou mostrar que tem que entrar. Para quem não é registrado, vai ler toda esta informação aqui e vem para os 3 tracinhos e vai fazer registrar. Quem já é registrado só tem que pôr o username e a password. No caso de quem não é, vamos registrar então. Nessa parte do registro, vocês terão que preencher todo este formulário sem exceção de nenhuma informação. Devem preencher tudinho e depois submeter. Eu não vou preencher porque eu já sou registrada e então não há necessidade de voltar a submeter o formulário. Preencham, submetem. Depois de submeter, a vossa conta será criada e vocês terão que entrar com o vosso utilizador e com a vossa password e iniciar a sessão. E depois de iniciar a sessão, poderão então fazer o agendamento para vocês poderem fazer o pedido de visto para nacionais de longa duração, com base no que é mais adequado para si e para a sua família. Então, meus amores, era essa informação que eu queria passar para vocês, esse passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. É muito fácil, é muito simples. Vocês obterem toda esta informação, informarem o processo para então solicitarem um visto mais adequado para vocês. Vale frisar que é bom vir legalmente para Portugal, porque as coisas tornam-se muito mais fáceis quando vocês já entram legalmente em Portugal. Existe a opção de muita gente que vem com visto de turista, mas eu não aconselho. Por quê? Porque depois é muito mais difícil tirar o visto, por exemplo, para quem vai trabalhar, o visto de trabalho. É muito difícil. Eu depois vou fazer um vídeo específico a explicar essa situação, porque eu considero que é bastante difícil vir a Portugal a turismo e depois querer trabalhar e posteriormente solicitar esse tipo de visto. Mas para quem vem a estudo, também tem a possibilidade sim de vir com visto de turista e depois poder mudar para o visto de estudo. É um bocadinho, entre aspas, mais fácil, porque Portugal dá acesso a esse tipo de visto para quem está cá e queira tirar o ensino superior. Nestes casos, acaba por ter esta facilidade de poder tirar a residência cá. Mas ainda assim tem que esperar ter agendamento, datas livres para vocês poderem marcar e ainda têm que pagar a multa por estar a residir no país ilegalmente pelo período que vai demorar você a tirar o visto de estudo. Então, por isso é que eu digo que é mais fácil você já sair da Angola com o visto de estudante, ou pelo menos já com o pedido do visto feito na Embaixada Portuguesa. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que essa informação é bastante útil para vocês. Assim vocês vão estar mais dentro do assunto e não têm que recorrer a agências de viagem. Um beijinho e até o próximo vídeo.